De Deus, então, a nossa última mensagem dessa série de sermões sobre Malaquias, em Malaquias capítulo 4, versículo 4. Essa é então nossa última mensagem a respeito do livro de Malaquias. Encerramos hoje a exposição do livro de Malaquias. Malaquias 4, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Quero te louvar, Deus querido, porque o Senhor nos oportuniza, nos reunimos como tua igreja para te cultuar, para te engrandecer. Esse momento é maravilhoso, Deus. Esse momento nos enche de alegria. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Eu quero agora, Deus querido, pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Estamos diante da sua palavra, a verdade absoluta, a nossa regra de fé e de prática. Um livro que fala a respeito do teu Filho, do Senhor Jesus Cristo, e que nos ensina como nos relacionar com Ele e com o nosso próximo. Nos ajuda mais uma vez e nos orienta para que sejamos o que o Senhor tem chamado para ser. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, pedimos. No capítulo anterior, no capítulo 3 de Malaquias, Deus faz algumas queixas e faz uma afirmativa central. Deus fala para o povo: vocês têm usado as palavras de vocês, os lábios de vocês, de maneira hostil contra mim. E o povo fala: mas o que falamos contra ti? E Deus deixa claro: vocês têm dito que é inútil servir a Deus. Vocês têm dito que não tem vantagem em guardar a lei de Deus. Vocês têm dito que não é vantajoso ser piedoso. Pois aqueles que cometem maldade, aqueles que são orgulhosos, estão prosperando e saindo ilesos, e nós estamos sofrendo. O livro de Malaquias e o capítulo 4, em especial, são as últimas palavras de Deus no Antigo Testamento. A próxima revelação de Deus será por intermédio de João Batista 400 anos depois, que essas palavras aqui foram registradas. E nesse capítulo final, mais uma vez, o povo se volta para a questão da teodiceia, a questão do mal. Por que nós sofremos? Por que os maus, os ímpios, os incrédulos prosperam? E eles começam a indagar do que adianta servir a Deus. E a grande questão é que o povo aqui, eles fazem um comparativo. A indagação deles sobre a questão de servir ou não a Deus não é por causa em si da vida deles, mas é por causa da comparação que eles fazem entre a vida deles e a vida dos ímpios, dos incrédulos que estão prosperando. Então as conclusões que o povo chega não são conclusões a partir da revelação de Deus, a partir da relação com Deus. São conclusões a partir da comparação com aqueles que estão prosperando, com aqueles que cometem perversidade. Aos olhos do povo estão escapando do castigo, com aqueles que prosperam e enriquecem, enquanto, segundo o próprio povo fala, aqueles que temem a Deus não estão prosperando, não estão se desenvolvendo. E mais uma vez, durante todo o livro, eles fazem a seguinte pergunta: vale a pena cultuar a Deus? Vale a pena servir a Deus? Vale a pena ser o povo de Deus? E a primeira vez que Deus responde essa questão, Ele disse que Ele mesmo viria para habitar no meio do povo e o purificaria. Assim, os sacerdotes que não estavam prestando um culto agradável aos seus olhos, um culto conforme Ele mesmo havia prescrito, seriam substituídos pelo grande sacerdote, que viria e seria um sacerdote perfeito, que se colocaria contra aquele povo e o mal que eles estão praticando.
Mas Deus responde, sim, vale a pena me servir. E Ele informa por intermédio do profeta Malaquias sobre o dia que Ele preparou. O dia em que Ele vai resolver essa questão do mal. Um dia em que esse problema, essas indagações serão definitivamente resolvidas. Um dia em que veremos a diferença entre o justo e o injusto. Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Entre o piedoso e o mau. Entre o crédulo e o incrédulo. Entre o povo de Deus e o que não é povo de Deus. No versículo 13, do capítulo 3, Deus fala: as suas palavras são hostis. E o povo pergunta: mas o que nós estamos falando? O que me impressiona durante todo o livro de Malaquias é o cinismo do povo. Deus apontando o pecado, Deus confrontando o povo, Deus mostrando que ele estava errado, e o povo cinicamente perguntando: mas Senhor, por que? Não estamos entendendo. Por que você está falando isso? E mais uma vez fica provado para mim a questão do auto-engano. Que nós não nos enxergamos, nós somos peritos em enxergar o pecado dos outros. Nós somos peritos em enxergar a maldade da sociedade, mas somos péssimos em enxergar o pecado do nosso próprio coração. E enquanto o pecado do outro, enquanto o mal social, para nós, é mais grave do que o pecado do nosso próprio coração, nós nos ficamos igual esse povo, nos auto-enganando. E perguntando no fundo, mas Senhor, qual é o problema? O povo então não tem uma disposição de quebrantamento, de arrependimento, de assumir os seus próprios pecados. Não estou dizendo aqui que é pecado perguntar a Deus e expressar diante de Deus a nossa perplexidade diante da maldade, diante do pecado dos outros contra nós, diante do sofrimento. Não, nós vemos Abacuque fazendo isso, nós vemos o salmista fazendo isso, nós vemos Jó fazendo isso sem pecar. Nós vemos o próprio Cristo falando: Deus meu, por que me desamparastes? O problema não é a exclamação, não é a colocação sincera diante de Deus do sentimento do coração. O problema é a atitude com que o povo fazia isso. Eles não estavam querendo uma resposta de Deus. Eles não perguntavam porque queriam uma resposta de Deus. Eles estavam perguntando e colocando as indagações para testar Deus. E para questionar Deus. Grande parte das afirmações e das colocações que as pessoas fazem para renegarem o aconselhamento do cristianismo, elas não têm um teor. O problema maior não é o teor intelectual, o problema maior é o teor moral, que revela o teor espiritual. As pessoas questionam e ocultam, através de seus questionamentos intelectuais, a respeito do que eles realmente querem saber sobre a justiça de Deus, a existência de Deus, a questão do mal e vários outros aspectos. Grande parte das pessoas não estão querendo saber a respeito de Deus, não querem saber a respeito do Evangelho, elas querem se justificar. Elas querem levantar obstáculos, questionamentos intelectuais para se auto-justificarem, para justificar seus próprios pecados. Esse é o caso de Israel. O profeta chegava, mostrava o erro do o povo reagia com perguntas, com questionamentos, levantava polêmicas, entrava em debate e questionava a justiça de Deus e a forma como ele tratava as pessoas. Quando nós estudamos, por exemplo, o capítulo 3, nós vimos que o povo fez essa indagação, por exemplo, diante da colocação que Deus faz sobre os dízimos. Quando Deus questiona o povo e acusa o povo de estar roubando, qual é a resposta do povo? O povo fala assim: mas não precisamos testar ao Senhor, afinal de contas já está tudo ruim. Já vivemos na opressão, já não temos tudo o que necessitamos ou que queremos. Os ricos já estão prosperando. Então, para que testar Deus, como o próprio Deus está colocando aqui no Malaquias capítulo 3? Para que dizimar? Para que expressar dessa forma a minha gratidão e a minha dependência de Deus, sendo que eu já estou vendo que as coisas não estão bem? Será que muitos de nós não pensam da mesma forma? Será que diante dos desafios, demandas da vida, nós não pensamos, nós não interpretamos o Evangelho da mesma forma? Será que nós não definimos o Evangelho a partir das questões sociais e do nosso sofrimento? Ao invés de interpretar o nosso sofrimento e as questões sociais através do Evangelho? Será que a nossa reação não é mesmo questionar Deus, ao invés de colocar dúvidas honestas diante dele? Será que nós queremos realmente sermos esclarecidos?
Será que aquela esposa amarga que vem e fala assim, meu marido precisa de ajuda, será que ela realmente está preocupada com isso? Ou será que o marido irado que vem e diz, a minha esposa precisa de ajuda, será que ele realmente está preocupado com a glória de Deus? Será que nós olhamos para nós mesmos? Ou ficamos nos degradando, apontando o pecado uns dos outros? Esse é um grande problema que o povo expressava e que nós expressamos hoje. Nós tendemos a ter mais medo do pecado do outro do que medo do nosso próprio pecado. E quando isso acontece, estamos em um sério erro, em uma séria postura de cinismo diante de Deus, assim como o povo fazia ao questionar aqui no livro de Malaquias a respeito de Deus. Mas Deus responde. Deus sempre traz uma palavra ao povo. A palavra de Deus não é obedecida, mas Deus sempre traz uma palavra. Ele sempre demonstra compaixão, misericórdia. E essa compaixão e misericórdia de Deus me encantam. Independente das queixas, das murmurações, do auto-engano, independente das posturas que nós temos, Deus sempre tem um olhar de graça e misericórdia a nós. E durante todo o livro de Malaquias nós vemos isso. Deus sendo acusado de injusto, Deus sendo acusado de ingrato, as pessoas perguntando, do que adianta servir a Deus, afinal de contas a minha vida não está boa? Mas Deus sempre dando uma palavra, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo à mudança de vida e mostrando compaixão e misericórdia ao povo. As palavras que o povo se dirigiam a Deus eram palavras duras. Talvez nós não tenhamos coragem de nos dirigir a Deus com as mesmas palavras duras, mas nos dirigimos a Deus com atitudes de ira diante das circunstâncias. Nos dirigimos a Deus com atitudes de ansiedade diante das circunstâncias. Nos dirigimos a Deus deixando-nos controlar pelo medo diante das circunstâncias. Será que essas expressões, essas reações que nós temos também, no fundo, não estão questionando a soberania de Deus e o cuidado de Deus? Por que nós ficamos ansiosos? Não é porque estamos questionando o cuidado de Deus? Por que nós ficamos irados? Não é porque nós estamos questionando a justiça de Deus? Por que deixamos o medo nos controlar? Não é porque nós estamos questionando a proteção de Deus? Nós não temos coragem, às vezes, de falar o que o povo falava. Mas as nossas atitudes revelam exatamente os mesmos questionamentos do povo. No capítulo 3, versículo 14, nós vemos que eles vestiam luto diante de Deus, chorando, jejuando, cobriram o altar com lágrimas e clamando, ó Senhor, nos abençoa. Mais uma atitude cínica, pois praticavam todo tipo de coisa contrária a Deus, indignas a Deus, levavam ofertas fora do padrão a Deus, faziam um culto teatral e ainda perguntavam para Deus por que estavam sofrendo. Ainda choravam como se realmente estivessem arrependidos, sendo que esse arrependimento não era sincero. Eles roubavam a Deus nos dízimos, eles tinham uma vida conjugal reprovável, eles queriam ser abençoados e se sentiam injustiçados, mas não levavam uma vida conforme o padrão de Deus, e ainda questionavam Deus. Isso é hipocrisia, isso é cinismo. Fazer um culto teatral que finge quebrantamento, mas uma vida toda fora do padrão de Deus, é cinismo. E à medida que eles vão questionando o amor de Deus, Deus vai provando, eu amo vocês porque eu elegi vocês. Eu amo vocês porque eu salvei vocês. Romanos 5,8 diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não precisa me dar casa boa. Deus não precisa me dar um cônjuge dentro do padrão que eu queria. Deus não precisa me dar um bom emprego para provar que me ama. Ele já provou que me ama quando mandou Cristo para morrer no meu lugar. Nada mais é necessário. Mas nós ainda continuamos questionando a Deus. Senhor, prova que me ama. Senhor, me dá um emprego do jeito que eu queria. Me dá o cônjuge que eu queria. Me dá os filhos que eu queria. Me dá o estudo que eu queria.
Me dá a vida que eu queria, Senhor. Prova que me ama. E Deus está falando o tempo todo, eu já provei, porque o meu filho morreu pelos seus pecados. Não tem prova maior do que essa. E agora no capítulo 4, no final da carta, quando o povo questiona Deus, o povo faz comparativos, o ímpio prospera, nós não prosperamos, o ímpio se dá bem, nós nos damos bem, tudo está ruim na nossa vida e na do ímpio está tudo bem. Deus então no finalzinho da carta, no capítulo 4 então, ele dá a resposta aos questionamentos, o X do povo. Ele ainda se preocupa em responder, que ele não precisava, mas ele se preocupa em responder. E ele fala: haverá um dia que eu preparei para ajudar o mundo. Não, ainda não é agora esse dia. Por enquanto vocês terão que viver pela fé. Por enquanto o meu povo vive pela fé. Mas haverá um dia em que eu vou julgar os ímpios. Por enquanto vocês vão ter que conviver com a prosperidade dos ímpios. Por enquanto vocês vão ter que conviver com a presença do mal. Por enquanto vocês vão ter que lidar com o enfado, com as dificuldades da vida. Mas haverá um momento, um dia, em que o ímpio será castigado, em que o mal será castigado. Por enquanto vocês têm que cultuar pela fé, não pelas circunstâncias. Por enquanto vocês têm que cultuar, não pelo que os olhos veem, ou os sentidos sentem, mas pela fé na minha palavra, pelas promessas da minha palavra. E por enquanto os olhos de vocês vão sim ver os ímpios prosperarem, vão sim ver o sofrimento, vocês serão sim afligidos pelo sofrimento, mas vocês veem e cultuam domingo após domingo, pela fé, não pela semana, mas pela fé. Mas haverá um dia em que o ímpio será julgado. Haverá um dia, a palavra garante, em que Deus mostrará a diferença entre o que teme e o que não teme, entre o que o serve e o que não serve, entre o que é piedoso e o que não é piedoso. Mas até lá, nós teremos que viver pela fé. Esse é o nosso chamado. Nós não cultuamos a Deus porque tudo vai bem. Nós não cultuamos a Deus porque temos o que desejamos. Nós não cultuamos a Deus porque as coisas estão indo do jeito que nós planejamos. Não. Nós cultuamos pela fé. É isso que Deus vem nos dizer no capítulo 4. E é exatamente isso que nós estamos fazendo hoje, aqui à noite. Nós estamos aqui para receber uma palavra que talvez não tenha a ver com o seu problema de amanhã. Que talvez não tenha a ver com o que está acontecendo agora na sua vida. Mas receber uma palavra que Deus quer falar para você. Não que você estabelece para que Deus fale. A ideia aqui não é que nós temos um culto pragmático, mas que temos um culto que honra a Deus. Ainda em Malaquias 3, 16 e 17, ele diz assim: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Graças a Deus, sempre há um remanescente fiel. E no meio do povo havia um remanescente fiel. Na nossa época não é diferente. Temos um remanescente fiel. E nós devemos orar porque a situação em nossa volta é dramática. Dia após dia nós estamos vendo um homem se afundar em seus pecados. Dia após dia as pessoas estão procurando Cristo, não por Cristo, mas pelo pragmatismo do querer viver de Cristo. Mas há um remanescente fiel. Há um povo que não reclama. Há um povo que não murmura. Há um povo que não se ira contra Deus. Há um povo que não é hostil contra Deus. Há um povo que se consola mutuamente todos os domingos. Há um povo que suplica a Deus. O que há de comum entre esse povo que suplica a Deus, que não murmura e que não reclama, e os demais que murmuram e reclamam? O que há de comum é que ambos sofrem. É que ambos estão debaixo das mesmas circunstâncias de vida. O que há de comum é que o calor que aflige é o mesmo, mas as reações são totalmente diferentes.
Versículo 1 do capítulo 4, ele diz: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como um restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Ou seja, resumindo, os ímpios serão castigados. Os maus serão castigados. Várias vezes a Bíblia vai falar do juízo, do julgamento, do castigo dos ímpios. E aqui, como em Malaquias e outras passagens, vai comparar isso com fogo, uma fornalha. Ou seja, o inferno é comparado como um fogo que não se apaga. Um lago que arde com fogo e enxofre. Por que fogo? Porque o fogo consome. Porque o fogo gera dor. Porque o fogo queima. Nós tememos o fogo pelo mal que o fogo pode causar. Quem já se queimou sabe muito bem disso. Então Deus afirma que os soberbos serão queimados como restolhos, como palha. Os perversos que hoje prosperam, os corruptos que hoje prosperam, os que desobedecem a Deus, os que cometem iniquidade, os que oprimem o próximo, os imorais, mesmo sendo ricos, famosos e prósperos, um dia serão julgados e condenados. Servirão de combustível para o fogo que vai arder eternamente. E então, nós veremos a diferença. Então, nós veremos a diferença. E o que vai acontecer com os que temem a Deus? O versículo 2 diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e estareis como bezerros soltos na estrelaria. Resumindo, Deus vai poupá-los, eles receberão justiça e haverá grande alegria, como o pastor Silei bem falou hoje, sobre a alegria do bezerro que é solto depois de estar preso. O bezerro saltitante. No versículo 3: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, os perversos serão pisados. Agora vamos para os versículos que eu li no começo, do 4 ao 6. De que maneira então devemos nos preparar para esse grande dia? Como devemos esperar esse grande dia? Que postura temos que ter aguardando esse grande dia? Primeira, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés. Devemos nos lembrar da lei de Moisés. Devemos nos lembrar da lei de Deus. O que Deus está falando em outras palavras é: lembre-se da aliança. Da aliança que eu fiz com Moisés, na antiga aliança, e da aliança que eu fiz com meu filho, na nova aliança. Lembre-se da aliança, do compromisso que vocês assumiram comigo. E vivam baseados nessa aliança. Não vivam baseados no que fazem contra vocês. Não vivam baseados no passado de vocês. Não vivam baseados no pecado do outro contra vocês. Não vivam baseados no mal social. Vivam baseados na aliança, no compromisso que eu tenho com vocês e vocês comigo. Essa é a base da nossa vida. Vivam baseado no selo feito através do sangue de Cristo, prefigurado na lei de Moisés, por meio dos sacrifícios. É assim que nós devemos nos preparar para o grande dia. É assim que nós devemos esperar esse grande dia, onde o culto eterno terá início. Lembrando e aguardando a aliança pela graça de Deus. Mas de que outra maneira, além dessa? Versículos 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Primeiro, eu oro para a aliança, e vivo baseado na aliança. Segundo, eu vivo baseado na promessa. Eu preciso constantemente me lembrar da promessa. Aqui Deus faz uma promessa para aquele povo de algo que aconteceria, e para nós de algo que já aconteceu. A promessa que ele enviaria Elias antes do dia do Senhor. Como assim? Elias já tinha vindo. O que ele está falando? Elias foi o profeta mais poderoso do Antigo Testamento.
Elias é considerado como um representante dos demais profetas, pois lutou contra o culto a Baal durante o período dos reis e restaurou o culto a Deus. Elias é símbolo da purificação do culto, o símbolo do zelo pela verdadeira fé. Ele subiu ao céu milagrosamente com redemoinho e não passou pela morte. Deus o chamou para si. E Malaquias fala que enviará Elias antes que chegue o terrível dia do Senhor. Esse dia do Senhor já começou com a vinda de Cristo. Nós estamos vivendo, digamos assim, parte desse grande dia do Senhor, em que Ele está chamando o seu povo para si e reservando o ímpio para o dia do juízo. Esse dia do Senhor terminará no último grande dia, no juízo final, aonde Deus finalmente vai deixar claro a diferença entre o bom e o mal. Mas de que Elias ele está falando aqui? Ele não fala de Elias o Tisbita, que é lá em 1 Reis 27:1, que é o Elias que veio. Mas o destaque que é dado é ao ofício de profeta, ao termo profeta. E o último profeta que veio antes da vinda do Messias foi João Batista. Na verdade, ele está falando de João Batista. O próprio Senhor Jesus Cristo testifica isso em Mateus 17:12, ao dizer: Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Jesus está falando de João Batista. Ou seja, ele está se referindo a João Batista como aquele que iria pregar a vinda do Messias, preparando a mensagem de conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, da união do povo de Deus, a mensagem de arrependimento, de confissão de pecados e de perdão. Ele está falando de uma promessa. Ele preparou o dia do Senhor. Elias fez isso. E o Senhor pisou nessa terra. Ele respirou o ar que nós respiramos. Ele bebeu a água que nós bebemos. Ele comeu da nossa comida. Ele morreu a nossa morte. Ele ressuscitou. E agora aguarda o grande dia em que virá para julgar vivos e mortos. Então Malaquias está falando, na verdade, a respeito do profeta que profetizaria a vida do Messias. Ou seja, de João Batista. Ele aponta para o julgamento do Messias. Ele aponta para o julgamento executado por Messias. Ele aponta para uma outra característica do Messias, que não é uma característica real, como descendente de Davi, mas que ele será rigoroso, que ele será preciso, que ele será completo na execução do seu julgamento, na sua redenção. Que ele julgará aqueles que se rebelam, que rejeitam a sua lei, os seus preceitos, as suas instruções, a sua aliança. Mas o Messias também virá para redimir, para justificar, para converter corações, para santificar e, por fim, glorificar a todos aqueles escolhidos por Ele que o amam, que honram o seu nome e que o adoram com um coração reverente e aceitam o seu amor. Então Malaquias está aqui apresentando o real conceito messiânico de uma maneira muito singular. Ele está falando, refletindo o tempo e circunstâncias históricas nas quais viveu e trabalhou. Mas ele está inteirado do que acontece no meio do povo. Sabe que seus líderes são infiéis, sabe que os auxiliares, os levitas também são, reconhece os desvios do povo de ordem social como opressão dos pobres, casamentos mistos, prática do divórcio. Ele está familiarizado com a adoração sacrificial corrupta e com a sonegação dos dízimos. Então é baseado nisso que Malaquias traz a mensagem. E ele fala: tudo isso será ou julgado e condenado pelo Messias ou redimido pelo Messias. O Messias virá para redimir, mas também virá para punir. Portanto, nós não devemos olhar para o culto como uma obrigação pesada para nós, como algo que nós temos que fazer porque temos que fazer, mas como uma forma de celebrar essa aliança, como uma forma de celebrar a promessa, como uma forma de relembrarmos a aliança e fortalecermos a aliança.
e como uma forma de relembrarmos e fortalecermos a confiança nas promessas de Deus. É a partir dessas duas questões que nós vivemos para a glória de Deus. Repito, mais uma vez, você não precisa se basear no pecado cometido contra você, no pecado cometido por você, no seu passado, nas condições difíceis do seu trabalho, na dificuldade, às vezes até mesmo de ter um trabalho, nos problemas que você tem no seu lar. Você não tem que se basear nisso para cultuar ou não cultuar a Deus, para confiar ou não confiar em Deus, para servir ou não servir a Deus. Não é baseado nessas questões que nós devemos viver, mas baseado na aliança e na promessa. Eu quero encerrar então, que nós tenhamos um vislumbre claro de quem é esse Messias prometido aqui em Malaquias. Vamos abrir em Hebreus capítulo 1. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tanto se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. A carta aos Hebreus, ela começa com uma ênfase em Cristo. Interessante que logo depois ele vai falar dos anjos, e na verdade no último versículo lido aqui, no versículo 4, ele já fala dos anjos. A ideia que dá é que as pessoas estavam tendo uma visão um pouco exagerada dos anjos. Talvez até adorando anjos, idolatrando anjos. E de que maneira eu consigo desmascarar um ídolo? De que maneira eu consigo deixar claro que aquele ídolo não vai fazer o que ele está propondo fazer por mim, comparando com o verdadeiro Deus? Por isso o autor da carta aos Hebreus, ele começa comparando. Ele compara Cristo com os anjos. A maneira que a igreja tinha de entender que os anjos não eram tanto quanto eles achavam que os anjos eram, a ponto de adorarem anjos, era entendendo quem realmente Cristo era. É entendendo que a salvação deles era grande, não por causa do pecado deles, mas porque o Salvador deles era grande. O nosso Salvador é grande. A ênfase aqui não está em si nos eventos da cruz, em si nos pecados do corpo. A ênfase está no Cristo que morreu na cruz, no Salvador. Na verdade, o que o autor começa dizendo aqui, resumindo, é: olhe para o Salvador de vocês, contemple o Salvador de vocês, contemple Cristo e a sua beleza. É por causa de quem Ele é que nós devemos ser gratos. E é por causa de quem Ele é que nós devemos viver. E a razão para cultuarmos a Deus, independente das circunstâncias, para amarmos a Deus, independente das circunstâncias, é porque Cristo é maravilhoso. É porque Cristo é excelente. Desprezar Cristo é terrível. Dar as costas para Cristo é terrível. Então ele faz um comparativo aqui. Ele deixa claro: olha, não vale a pena adorar anjos. Vocês têm Cristo para ser adorado, Ele é muito maior do que os anjos. Agora, hoje em dia, eu acho que para a maioria de nós, pelo menos, adorar anjos não é um problema. Mas nós temos outros ídolos funcionais. Por exemplo, o desejo de ter bom marido, o desejo de ter uma boa esposa, o desejo de estar casado ou de casar, o desejo de ter sucesso, o desejo de ter trabalho, de estudar, de ter família estruturada, de ter filhos obedientes. Há milhares de ídolos que atraem as nossas afeições deste mundo. Como superá-los? Comparando-os com Cristo.
expondo-os diante de Cristo, humilhando-os diante da grandeza, majestade e beleza de Cristo, permitindo que os nossos corações queimem por Cristo. E olha o que ele vai falar de Cristo. Ele fala no versículo 2: nos últimos dias nos falou pelo Filho. Versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. O Pai fala pelo Filho. Estamos vivendo os últimos dias. O que ele está querendo dizer é que até os últimos dias, Deus falava pelos profetas, agora Deus fala por Cristo. É através de Cristo que Deus fala. Jesus é a última palavra de Deus a nós. Cristo é a palavra final. Ele é a revelação final. Ele é a revelação completa, perfeita, para conhecermos o caminho de Deus e conhecermos quem Deus é. O Filho fala a nós, o próprio Deus veio falar a nós. Antes ele falava com profetas. Malaquias, por exemplo, foi um profeta limitado, pecador, mas através de quem Deus falou. Mas agora ele não fala mais pelos profetas, ele fala pelo Filho. O Salmo 45:2 diz: és dos homens o mais notável, se referindo ao Messias. Ele tem lábios através dos quais vem graça. Você consegue imaginar conversando com Jesus? Você acha que ele ia falar mal de alguém? Você acha que ele ia ser maledicente? Você acha que ele ia usar palavras torpes que ferem pessoas? Não. A doçura nos lábios de Cristo, a edificação, a ternura, assim confrontação, assim a verdade, mas em amor. As palavras de Jesus libertaram pessoas das suas possessões demoníacas. As palavras de Jesus curaram pessoas. As palavras de Jesus instruíram pessoas, ensinaram pessoas, purificaram leprosos. Suas palavras mandaram o tempo, o vento parar. E quando as pessoas ouviam Cristo, elas diziam: ninguém nos ensinou com essa autoridade, com esse poder. Deus fala conosco pelo Filho. Nós somos privilegiados, porque nós temos a palavra de Deus diante de nós. Ninguém mais falou como Ele. Ninguém fala como Ele. Mas ele fala mais o que? Ele continua aqui. Falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. O profeta Daniel, falando a respeito do Messias, ele diz: a ele foi dado todo domínio e glória e reinos, para que todos o sirvam. Tudo foi confiado a ele. Isso é maravilhoso. Todas as coisas pertencem a Cristo. A cadeira que estamos assentados, vocês estão assentados, pertence a Cristo. As roupas que vocês usam, que nós usamos, pertencem a Cristo. As nossas casas e carros pertencem a Cristo. Tudo pertence a Ele. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Nada há neste mundo que não seja dele. E o triste é que esse mundo não fala dele. O triste é que nós não vemos a televisão falar de Cristo. O triste é que nós não vemos os rádios falarem de Cristo. O triste é que nós não vemos as propagandas falarem de Cristo. E o triste é que muitas vezes a própria igreja não fala de Cristo. Nós somos o povo do livro. Se o mundo não fala de Cristo, nós temos que falar, porque Ele é o herdeiro, Ele é o dono de todas as coisas, incluindo as palavras que saem dos nossos lábios. Tudo pertence a Ele. Mas Ele fala mais o quê? Pelo qual também fez o universo. O autor de Hebreus, ele quer nos levar ao limite do entendimento de Cristo. Um simples carpinteiro, viveu numa família pobre, nasceu numa estrebaria, morreu numa cruz. Ele mesmo fala que não tinha onde recostar a cabeça. Homem simples, homem humilde, pertencente à classe social, da hierarquia social mais baixa da época. É o Criador do universo.
Sabe o que me fascina nisso? A humildade de Cristo. O Criador do universo se esvazia e se faz como um de nós. E não para viver em palácios, não para viver com toda a honra e toda a glória nesse mundo, mas para ser zombado, para não ter onde recostar a cabeça, para nascer numa estrebaria. E me assusta quando nós, porque temos alguma coisinha a mais, já somos orgulhosos e pretensiosos. Já achamos que somos melhores que outras pessoas. Sendo que o Criador do universo veio ao mundo e não se portou como melhor do que os outros. Não se portou em arrogância, não se portou em orgulho. Agora compare esse Criador com aquilo que você idolatra. Compare esse Criador com aquilo que você acha que um marido bom pode te dar. Compare o Criador com aquilo que você acha que uma esposa perfeita pode te dar. Compare o Criador com aquilo que você acha que filhos obedientes, educados, estudiosos e bem-sucedidos podem te dar. Compara. Você vai ver que nada daquilo que os nossos corações idolatram subsiste diante dele. Pela maravilha que ele é. Pelo poder que ele é. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas o que mais? Versículo 3, ele é o resplendor da glória. Ele é o brilho da glória de Deus. Ele é como os raios do sol através das nuvens que chegam até nós, mas o sol está bem distante. Como os raios que espalham as luzes do sol por toda a terra e através das nuvens. Jesus é a luz, ele é a radiação também da luz, ele é o brilho. Ele é o brilho que brilha na escuridão. É uma glória que nos deixa pasmos. João 17,3 diz que a vida eterna é conhecer a Deus e o Cristo que ele enviou. Ou seja, a vida eterna é conhecer esse Deus maravilhoso. E conforme vamos conhecendo mais e mais esse Deus maravilhoso, mais e mais estamos na luz. Quanto mais o conhecemos, mais íntimos ficamos. Porque Cristo é o esplendor do Pai. É a luz que nos ajuda a enxergar aquilo que nós não temos capacidade de ver por nós mesmos. O que mais? Ele é a expressão exata do seu ser. Você quer saber como o Pai é? Olha para Cristo. Quando Jesus chega diante de Jerusalém, chora pela rejeição de Jerusalém, chora porque foi recusado por eles, pelos que estavam em Jerusalém, nós vemos o Pai chorando e sofrendo diante da rejeição também. Ou seja, o caráter de Cristo é o caráter do Pai. As emoções de Cristo são as emoções do Pai. O agir de Cristo é o agir do Pai. Ele é a expressão exata do Pai. Ele é a expressão exata das emoções, do caráter, do agir do Pai. Mas o que mais? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não só criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas. O ar que nós respiramos é sustentado por ele. O coração que bate dentro de nós é sustentado por ele. O universo é sustentado por ele. A terra é sustentada por ele. Nossas vidas são sustentadas por ele. Tudo o que existe é sustentado por ele. As aves que cantam no céu são sustentadas por ele. As feras nos campos são sustentadas por ele. Os peixes nos mares são sustentados por ele. Você acha que é você que se sustenta? Que é o seu trabalho? Que é o seu esforço? Que é o seu dinheiro? Quão enganado você está? Quem sustenta é Cristo. E mais o que? Finalzinho do versículo 3. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele nos purifica. Ele é o único que pode nos purificar realmente. Malaquias fala, né, da purificação com o sabão e da purificação com o fogo. Quem faz isso? Cristo. Só Ele pode nos purificar. A sua oração não te purifica. Seu jejum não te purifica. Estar a frequentar um culto não te purifica.
Quem purifica é Cristo. E Ele nos purifica para que então possamos fazer todas essas coisas para a honra e glória dEle e para a santificação nossa. Mas é Ele que nos purifica. Antes de nós nascermos, os nossos pecados estavam purificados por Ele. Os nossos pecados cometemos no nosso passado, que estamos cometendo agora e que ainda vamos cometer. E muitos de nós deixamos o diabo bater em nós. Temos um dia ruim, pecamos, caímos e o diabo fala: você é indigno. Você acha que Cristo vai se relacionar com você? Você acha que Cristo vai se preocupar com você? Ele tem coisas mais importantes e pessoas melhores com quem lidar. E Cristo vem falar para ele: cala a boca, porque eles estão purificados. Eles estão purificados pelo meu sangue. Ele é o nosso purificador. Ele fez a purificação dos nossos pecados. Deus fala na palavra que coloca os nossos pecados nas suas costas, ou seja, no lugar onde Ele não pode ver. Deus lança os nossos pecados no mais profundo abismo do mar. Você consegue imaginar aquele dia que Malaquias se refere, o dia do juízo? Você consegue imaginar aquele dia, não da perspectiva dos que serão condenados, mas da perspectiva dos redimidos? Milhões e milhões de redimidos, com seus pecados purificados e sendo vistos como puros por Deus, como obedientes por Deus. Você consegue ver Maria Madalena com 7 demônios, estando diante de Deus como pura? Prostitutas como puras, cobradores de impostos como puros, homossexuais como puros. Todos os pecadores e pecados que surgiram, que existem e que vão surgir ainda como puros diante de Deus. No Antigo Testamento, o sacerdote permanecia diariamente no templo. Não havia cadeira, porque o trabalho não parava. Essa é a ideia. Eles se revezavam. E quando Cristo vem, Ele oferece de uma única vez o sacrifício completo. Acaba com o trabalho, com aquele trabalho imperfeito, porque Ele está consumada a purificação definitiva. Cristo é Deus. Cristo é precioso. Ele esvaziou-se a si mesmo para resgatar os inimigos. Ele é a boca de Deus. Ele é o herdeiro de Deus. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é a imagem exata de Deus. Ele é o gestor, o criador e o que sustenta todas as coisas. Ele é o purificador dos nossos pecados. É isso que o autor de Hebreus quer que façamos. Olhemos para Cristo. Olha para Cristo e veja o Salvador maravilhoso que você tem diante de você e fique estupefato, fique pasmo, fique boquiaberto. Ele vai humilhar os ídolos do seu coração. Ele vai esmagar a sua idolatria, porque nenhum subsiste diante dele. Ele é o nosso Deus. Estamos aqui não por causa da semana boa ou ruim que tivemos. Estamos aqui não para fazer terapia em grupo. Estamos aqui não para receber uma palavra que me deixe mais animado. Estamos aqui porque Cristo é o nosso Deus. Por causa dele que nós estamos aqui. E diante dele nós temos que ficar pasmos, maravilhados, estupefatos, boquiabertos. Quando nós olhamos para Cristo, estamos chegando na Copa agora. Será que dá para aceitar um jogo de futebol, mexer com as minhas emoções? Me deixar deprimido, deixar alegre? Me deixar irado? Será que o jogo de futebol, diante do prazer tão transitório que ele me oferece, subsiste diante de Cristo? Será que ter um bom casamento, ter esse algo na minha vida, subsiste diante do Salvador? Será que essas questões se tornam tão decisivas na minha vida, tão essenciais, tão fundamentais, diante de Cristo? Não estou dizendo que elas são insignificantes. Elas são importantes. A palavra diz que são. Mas elas não são determinantes.
elas não definem quem nós somos. Elas não definem a maneira como cultuamos ou como vivemos. Porque esse Cristo apresentado por Hebreus é que define quem nós somos. É que define como cultuamos. É que define como reagimos às circunstâncias da vida. É assim que temos que viver aqui na Terra, comparando tudo que existe com Cristo, dando grande valor a Cristo, entendendo o quanto Ele é central Ele é nas nossas vidas. Homens e mulheres que entendem isso, dão suas vidas por Cristo. Homens e mulheres que entendem isso, viram o mundo de cabeça para baixo. Homens e mulheres que entendem isso, fazem revoluções maravilhosas no coração das pessoas. Homens e mulheres que entendem isso, não examinam esse livro procurando uma resposta para os seus problemas, mas examinam esse livro procurando Cristo, porque esse livro fala de Cristo. Cristo está em cada página desse livro. Homens e mulheres que entendem isso, vão olhar para as Escrituras procurando Cristo. Podemos conhecer todas as doutrinas, mas se perdemos o Cristo das doutrinas, tudo se torna ilusório. O autor de Hebreus, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ele está falando de quê? Da verdade ouvida no capítulo 1. Desse Cristo que eu estou falando aqui para vocês, e que ele fala lá em Hebreus. Se apegue a essa verdade. É a essa verdade que nós temos que nos apegar. É ela que é decisiva para as nossas vidas. Ele coloca Cristo na vitrine. Portanto, desapegue-se dos seus tablets, dos seus celulares, dos seus computadores. Desapegue-se de coisas que estão tirando a sua atenção de Cristo. Desapegue-se de coisas que estão deixando você pedindo você de meditar em Cristo. E ore, medite e se debruce no Salvador, apresentado por Malaquias e esmiuçado por Hebreus. Desapegue-se dos cuidados deste mundo e apegue-se a Cristo. Esteja ancorado em Cristo. Tenha sua mente alimentada por Cristo e para Cristo. Viva e respira Cristo. Fale uns aos outros de Cristo, porque Ele é a nossa vida, Ele é a nossa alma, Ele é a alma do cristianismo. Sabe que é possível a gente orar, ler a Bíblia, jejuar, ir ao culto, estudar teologia, estudar doutrina, sem Cristo? É possível. Infelizmente é possível. Por isso, nosso grande apelo é a Cristo. Não deixemos que outras coisas nos desviem do nosso Salvador. Respondendo à pergunta de Malaquias, aliás, feita a Malaquias, vale a pena servir a Deus? Será que dá para dizer ainda, dá para ter dúvidas diante do Cristo apresentado por Hebreus? Será que dá para ter dúvidas ainda se vale a pena cultuar a Deus diante desse Cristo apresentado por Hebreus? Será que isso ainda temos alguma dúvida? O que Malaquias nos diz é, capítulo 4, onde nós encerramos, a recompensa não virá agora. Aqui nesse mundo ainda vamos sofrer, vamos lutar, vamos ter problemas, vamos ter dificuldades. Sim, você vai ver ímpios prosperando. Olha a Forbes. Ímpios prosperando. Mas um dia haverá um ajuste de contas, em que os ímpios e os perversos receberão o castigo que merecem. E nós seremos poupados. Seremos separados por Deus e para Deus, como um tesouro especial. Nós, os eleitos, por quem Cristo morreu, porque nos purificou pelo seu sangue, teremos a recompensa naquele dia. Não se esqueça do que o profeta fala em todo o livro de Malaquias. Não meça o amor de Deus por você, pelas coisas que Ele te dá neste mundo, mas meçam pelo fato de que Ele predestinou e amou vocês. Meçam
pelo fato deles terem enviado esse Cristo apresentado por Hebreus para morrer por vocês. Não se esqueçam, a nossa felicidade é futura. Ainda somos um peregrino neste mundo. Um peregrino que olha para a cidade celestial, parafraseando o livro Peregrino, para o grande dia e que aguarda ansiosamente esse grande dia em que Deus virá recompensar aqueles que foram piedosos e castigar os maus. Por isso vale a pena cultuar a Deus. Vale a pena cultuar de todo o coração a Deus. Pelo amor que Ele tem por nós, medido por esse Cristo enviado para morrer pelos nossos pecados. Não medido pelo fato de termos alegrias ou tristeza neste mundo, de termos os desejos satisfeitos ou não, de termos bens ou não, de termos prosperidade ou não, mas pelo Cristo enviado para morrer na cruz do Calvário por nós. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Pai querido, nós queremos agradecer por esses dias em que nós estamos juntos no livro de Malaquias. Quanta sabedoria, Pai. Quanto entendimento, quanto ensinamento nós aprendemos. Obrigado, Deus querido. Ajuda-nos a abrir os olhos para todos os alertas que o Senhor deu ao povo naquela época e continua dando ao seu povo nos dias de hoje. Ajuda-nos, Deus querido, a nos arrependermos dos nossos pecados e verdadeiramente nos prostrarmos diante do Teu Filho em confissão, em quebrantamento e vivermos como para a glória dEle, tendo Ele como centro das nossas vidas. Somos fracos demais para isso, Pai. Muito fracos. Por isso, carecemos do Senhor todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, porque nós não conseguimos sozinhos. Ser propício a nós, pecadores, Pai. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a viver como esse grande e maravilhoso Senhor Jesus Cristo, sendo o centro das nossas vidas. Que estejamos constantemente comparando o que os falsos deuses propõem nos dar com o que o verdadeiro Deus nos dá. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que clamamos. Amém, Senhor.